Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Pode se assentar por um instante, por gentileza. Eu gostaria de externar meus agradecimentos. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer ao pastor Emanuel, presidente deste congresso, agradecer a Simone. Deus abençoe o pastor Silas, é uma honra conhecê-lo. Pastor Francisco, Deus abençoe. Deus abençoe os demais pregadores e pastores que estão à nossa retaguarda. Pastor Tiago, meu amigo, mais irmãos, amém? Se coloque de pé, por gentileza, sem demora, ao tempo que foi me dado. Eu gostaria de ministrar durante alguns minutos. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 12. Aleluia. E versículo de número 15. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 15. Enquanto você procura, eu quero que Deus abençoe a minha esposa, a pastora Juliana Secado, que está orando por mim em Caxias do Sul, e meu filho Samuel Secado. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 12, e versículo de número 15. Quem achou, diga amém. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Amém? Fecha a tua Bíblia e pode te assentar nessa noite. Aleluia. Eu quero ministrar esta palavra sobre o tema: quando Deus diz não. Amém? Ao abrirmos a Bíblia Sagrada nesta noite para fazermos menção da bendita palavra do Senhor, vamos nos encontrar no livro de 2 Samuel, aonde acabamos de encontrar o nome de um homem que teve um grande papel importantíssimo no Antigo Testamento para a contribuição do crescimento de Israel. Na palavra que ora acabamos de ler, nós vamos encontrar o rei Davi não levando 10 formas de queijos para os comandantes dos exércitos de Saul. Vamos encontrar a Davi não estando atrás das ovelhas malhadas de seu pai. Vamos encontrar a Davi não levando pães asmos para os seus irmãos da guerra, não. Nós vamos encontrar a Davi aqui nesta noite em um tempo em que ele já estava sentado no trono de Israel, em um tempo em que Davi estava vivenciando um tempo de glória, um tempo de promessa, um tempo em que Deus havia cumprido sobre ele aquilo que havia sido liberado pela boca do profeta Samuel. Davi, por sua vez, agora, após ter entrado em muitas guerras, pelejas, Davi agora ele vai decidir, no tempo em que os reis deveriam de ir à guerra, enviar o seu exército sozinho para a guerra. Eu confesso a você nesta noite que eu não sei o que estava passando na mente de Davi e no coração de Davi. Davi havia sido levantado para estar no campo de batalha, independente da sua idade, independente da situação de vitória em que ele estava vivendo naqueles dias. Eu comecei a analisar esta palavra e eu entendi que às vezes quando o homem está no monte, ele se esquece de onde Deus o tirou. Às vezes quando o homem está no tempo de vitória, ele se esquece de olhar para trás, de ver a trajetória por onde ele passou e aonde Deus o colocou na face desta terra. Davi agora, por sua vez, decide então tomar uma posição que vai tirar ele da onde Deus o havia estabelecido. Davi agora envia o seu exército com seu comandante Joabe para a guerra, e Davi fica no palácio. Davi naquele instante está saindo da direção que Deus o colocou. Davi naquele instante está saindo da posição que Deus havia determinado sobre ele. E quando nós saímos da posição que Deus nos colocou, que Deus nos chamou, que Deus determinou sobre a nossa vida, nós estamos suscetíveis a ser atingidos pelo inimigo de nossa alma. O Senhor havia dito a Davi:
eu te levantei para derrotar o inimigo, e não para levantar templo ao meu nome, e também não para ficar sem estar na peleja. Davi agora, ele vai começar a andar por dentro de seu palácio. Davi está apreciando as maravilhas que Deus havia entregue em suas mãos, e quando Davi está apreciando a maravilha que Deus havia entregue em suas mãos, por um instante Davi ele para na sacada do palácio, no momento que era para ele estar na guerra, no momento que era para ele estar pelejando com o seu exército. Ele vai olhar da sacada do seu palácio, e Davi vai ver uma linda mulher nua, banhando-se na sua sacada da sua casa. Olhe para mim, ele vai ver uma linda mulher nua que estava se banhando no pátio da sua casa. Estava distante do palácio, mas a Bíblia diz que quando Davi olha para aquela mulher, Davi ele desejou tê-la em seus braços. E aqui eu entendo nessa noite que quando nós saímos da direção que Deus determinou, nós começamos a desejar o que não é nosso. Quando nós da posição que Deus determinou, nós começamos a desejar o que não nos pertence. Davi agora, ele está desejando algo que não é dele. Davi era rei, Davi tinha unção de Deus, Davi tinha autoridade, Davi era o homem segundo o coração de Deus, sim, mas naquele dia ele saiu da posição, e quando ele olha para algo que não é dele, e ele deseja tê-lo em seus braços, ele tinha autoridade. Davi agora manda buscar aquela mulher chamada Batseba. Olhe para mim, por gentileza. E quando Davi manda buscar aquela mulher, a Bíblia diz que Davi deita-se com ela, e Davi deitando-se com ela, vai deixá-la pejada, vai deixá-la agora grávida, vai deixar agora com uma semente dentro do seu ventre. E detalhe, antes de Davi tomá-la, Davi disse: de quem é aquela mulher? E alguém disse: é de Urias, um dos teus guerreiros, um dos teus 37 valentes que Deus levantou na caverna de Adulão para andar do teu lado. Um daqueles que não perde a batalha, um daqueles que não perde a peleja, um daqueles que está sempre do teu lado, zelando pela tua proteção. É interessante, queridos, que enquanto você está na guerra, lutando pelos outros, eles estão tentando tocar na tua herança. Enquanto tu está na guerra, lutando pelos outros, eles estão tentando arrancar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Davi sabia de quem era, mas mesmo assim Davi quis tocar. Davi sabia de quem era, mas mesmo assim Davi desejou, e Davi tomou porque ele tinha a autoridade. E a Bíblia diz então que quando ele vai coabitar com Batseba, e ela agora fica pejada, ela agora está grávida, ele manda ela para voltar para casa. A guerra estava terminando, Joabe está vindo novamente com o exército para o palácio de Davi. E quando Joabe chega, quem vai parar na porta do rei Davi e não vai voltar para casa? Urias. Urias era um homem que amava o seu rei. Urias era um homem que amava a sua pátria. Urias era um homem que dava vida pelo rei Davi. Davi olha para Urias de longe, e quando Davi olha para Urias de longe, Davi sabe que o adultério havia sido cometido. E agora Davi não pode olhar na face de Urias, porque quem tenta te derrubar não consegue olhar na tua face. Quem tenta parar o teu ministério não consegue olhar na tua face. Quem tenta travar a tua história não consegue olhar na tua face. Davi de longe olhou e disse assim: Urias. E Urias disse: fala, rei, porque o teu servo ouve, aqui estou para te servir. Urias, desce para casa, Urias, e vai ter com a tua mulher. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas havia errado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas havia cometido um adultério. E naquele momento Urias olha para Davi e diz assim: ó rei, porventura sairei eu da minha posição? Que lindo! Dizendo para o rei: eu não vou sair da minha posição, mas o rei havia saído. Eu não vou deixar o meu posto, mas o rei havia deixado. Que lindo! Deus ensinando a Davi e dizendo: Davi, os servos que eu levantei para andar do teu lado são homens que não vão te abandonar, nem depois que estiver na bonança, Davi. Eles vão andar do teu lado até o momento em que tiver a bonança. Servo é servo até o final.
Ei, porventura irei eu para a caça, sendo que aqui está Joabe e o restante do exército? Davi disse: vai, Urias, vai. Mas Urias não sabia que Davi havia tocado naquilo que era dele. E Urias então sai para fora e amanhece na porta do palácio. Enquanto você está honrando esse camarada, ele está tentando tocar na tua herança. Enquanto você está honrando certas pessoas que te rodeiam, eles estão tentando tocar na tua herança. Enquanto você está chorando por ele, está jejuando por ele, está dando a vida por ele, está zelando por ele, eles estão tentando tirar a tua herança. E a Bíblia vai dizer que Davi sabe que não consegue se livrar de Urias. Então Urias agora volta para a batalha. E quando ele está na batalha, o rei manda uma carta. Porque depois que o pecado está cometido, irmão, é só por carta mesmo. Porque não dá para olhar na face daquele que foi acometido do erro. Ele escreve uma carta. O que tem de gente eu vou falar. O que tem de gente que erra e depois manda carta. Manda carta para o pastor. Manda carta para a pastora. Manda carta para o evangelista da igreja dizendo: olha, eu pequei e não tenho coragem de entrar aí dentro para falar, viu? Então vou mandar uma carta. Mas Deus está dizendo essa noite que se você tiver coragem de expor o teu erro, vai haver milagre na tua casa. Se você tiver coragem de expor o teu erro, vai haver providência divina na tua família. Só quem crê adora aí. Só quem crê adora nessa noite. Olha, Joabe, faz o seguinte. Tu tá sabendo, né, que eu errei, que eu cometi um adultério, que eu toquei na mulher de Urias, um homem que é fiel a mim. Então tu pega e coloca ele na frente da onde a peleja apertar, viu? Pra quê? Pra que ele morra, pra que eu não precisa viver com esse erro e olhando pra ele. Eles erram, pecam, tocam naquilo que é teu e ainda querem que tu morra, porque não consegue olhar na tua face. E a Bíblia diz então que Joabe coloca Urias na frente da batalha e Urias é morto. Davi agora, sabendo que Urias é morto, cometeu um adultério, cometeu um homicídio, agora ele vai lá e toma Batseba para ele e diz: agora é minha. O que tem de gente querendo tomar o que é teu, irmão? Eu vou falar porque Deus está mandando, irmão. O que tem de gente que anda do teu lado, bate nas tuas costas, diz que eu vou contigo até o fim, mas estão de olho naquilo que Deus te deu, estão de olho na tua Rebeca, estão de olho no teu Jacó, estão de olho naquilo que Deus entregou sobre as tuas mãos. Ei, Davi foi lá e tomou Batseba para ele e disse: agora Urias morreu e tudo está tranquilo. Mas há um Deus do céu que não dorme e está vendo todas as coisas. Há um Deus do céu que não dorme e está prestando atenção na tua história. Há um Deus do céu que não dorme e está olhando para a tua vida hoje. Deus sabe quem tem te prejudicado. Deus sabe quem tem tentado parar o teu ministério. Deus sabe, Urias, quem tem tentado tocar na tua herança. E a Bíblia diz então que Deus visita o profeta Natan. É um detalhe, porque quando Deus visita o profeta Natan, o Espírito de Deus desce sobre ele, porque não habitava dentro dele. Então o Espírito descia, usava o profeta e subia para a glória. O Espírito desceu sobre a vida do profeta e Deus disse assim: vai lá em Davi e conta uma historinha para ele. Tem gente que vai ouvir a historinha de Deus essa semana. Tem gente que Deus vai mandar o profeta em casa. Tem gente que vai ter que receber a visita do El Shaddai. Tem gente que vai ter que se preparar, porque Deus vai ter um particular com ele ainda essa semana. O profeta entrou dentro do palácio. O profeta entrou dentro do palácio. Davi saiu do trono, dobrou o joelho, botou a cara no pó, porque Davi sabia quando era o amigo e quando era o profeta que estava. E ele olha e sabe que é Deus que está vindo ali. Então ele dobra o joelho e Natan olha para ele e diz assim: ó, vou te contar uma historinha, viu, rei? Havia dois homens em cidade. Um era muito rico e tinha muitas cordeirinhas, e outro era pobre. Uma cordeirinha que vivia no seu regaço, tinha uma cordeirinha que era a carne de sua carne, tinha uma cordeirinha que ele sustentou desde a sua mocidade. Certo dia esse homem rico recebe uma visita e ele não serve a sua cordeira para o visitante, mas ele vai lá e pega a cordeirinha do homem
pobre, a única que ele tinha, e serve como banquete. A Bíblia diz que Davi se levantou e disse: maldito és esse homem, porque ele tocou naquilo que não era dele. Ele vai ter que restituir 4 vezes mais, e ainda será digno de morte. A Bíblia diz que naquele momento Natã olhou para ele, apontou o dedo e disse: é você mesmo, rei. Davi agora coloca a cara no pó da terra: eu que pequei, fui eu que errei, e eu me arrependo do meu pecado nesse dia, porque eu cometi um adultério, e também cometi um homicídio. Que Deus faça sobre a minha vida aquilo que Ele terminou sobre a minha história. E então Natã olha para o rei e diz assim: o Senhor perdoa o teu pecado hoje, mas a criança que nasceu vai morrer. O Senhor perdoa o teu pecado hoje. Eu vou falar, mas a criança que nasceu, ela vai morrer. O que tem de gente morrendo por causa da tua causa, por causa da tua infantilidade, por causa da tua irresponsabilidade. O que tem de gente morrendo espiritualmente, porque você não tem falado o que Deus manda, não tem feito o que Deus determinou. O que tem de gente perecendo por causa das tuas ações da terra, irmão. Levanta a mão e abre a boca e adora, irmão. Deus está dizendo essa noite: o que tem de gente perecendo por causa de nós. E a Bíblia vai dizer que naquele instante Natã diz assim: tomarei as tuas mulheres da tua família e darei aos teus diante dos teus olhos. Mas a criança que nasceu vai morrer. A Bíblia diz que quando Davi recebe essa notícia, Davi rasga sua vestimenta, joga cinza sobre a sua cabeça, coloca uma vestimenta, um pano de saco, e Davi agora vai se humilhar. Durante 7 dias, pastores, Davi vai orar a mesma oração, e a oração de Davi é essa: não mata meu filho, não mata meu filho, não mata meu filho, não mata meu filho. Senhor, eu pequei, eu errei, mas não mata o meu filho. Davi orou durante 7 dias. Davi jejuou, pastor Checo, durante 7 dias. Davi não comeu nada, Davi não tomou banho. Davi estava fazendo uma campanha para que Deus viesse mudar a história e deixasse a criança viva. De repente, os seus servos se aproximam dele e eles cochicham um nos ouvidos dos outros, dizendo assim: quem é que vai dizer para o rei que a criança morreu? Davi olha, e Davi era espiritual. Davi olha e diz assim: a criança morreu. Eles não queriam falar, sabe por quê? Porque o último que trouxe a notícia para o rei que Saul havia morrido, que Jonatas havia morrido, tinha sido morto. Ele tinha mandado matar. Eles olharam e disseram: não vamos falar nada para o rei, se o rei souber vai matar nós também. Davi levanta e diz assim: a criança. Eles baixam a cabeça e dizem: sim, rei, a criança morreu. Davi sabia que ele poderia receber 2 respostas da parte de Deus. A primeira, um sim. A segunda, um não. Davi sabia que ele estava vivendo uma situação em que ele teria que ter estrutura espiritual para receber um sim ou um não de Deus. Davi orou, jejuou, não tomou banho, não comeu, e Deus disse não, a criança morreu. Dá glória a Deus quando tem um sim de Deus, é fácil. Dá glória a Deus quando tem gasolina no carro, é fácil. Dá glória a Deus quando tem saúde na família, é fácil. Dá glória a Deus quando tudo está bem no ministério, é fácil. Eu quero ver tu dar glória a Deus quando ele dizer não para você. Quero ver tu dar glória a Deus quando não chegar na tua casa. Eu quero ver tu dar glória a Deus quando a porta se fechar, quando o vale chegar, quando Deus dizer não para você. Pastor, esse não é o evangelho que eu conheço. Então, se esse não é o evangelho que você conhece, não é o mesmo evangelho que eu conheço. Porque o evangelho que eu conheço é o evangelho que tem sim, mas também tem não. E nesta noite Deus está mandando dizer: sabe por que a porta não abriu? Porque eu disse não. Sabe por que o relacionamento não deu certo? Porque eu disse não. Sabe por que a vida financeira parou? Porque eu disse não. Mas pastor, o que eu vou fazer? Eu jejuei, eu orei, eu pedi a Deus, eu fui para o monte, eu fiz campanha, mas a resposta para ti hoje é não. Davi recebeu um não de Deus. Pastor, já que Deus me disse não, vou rasgar a Bíblia. Pastor, já que Deus disse não, vou abandonar a igreja. Não, meu filho, não faz isso. Porque Deus sabia que o teu projeto não era o melhor para você, então Ele instituiu um projeto maior.
Porque Deus sabia que o projeto ia dar errado, mas o projeto que Ele tem para você é um projeto de vitória, é um projeto de milagre. Deus não vai deixar que o teu projeto impeça o projeto dele. E a Bíblia vai dizer que Davi, depois de orar 7 dias, estou terminando, depois de jejuar 7 dias, depois de ficar 7 dias sem tomar banho, se levantou e tomou banho. Aí eu fiquei olhando e disse: Deus, o que é isso? Deus disse: Davi entendeu que eu disse um não para ele, mas eu dizer um não significa que está acabado. Eu dizer um não significa que botei um ponto final. Eu dizer um não significa que estou terminando a história. Eu dizer um não significa que não vou agir no futuro. Ei, levanta a mão aí, crente, e comece a adorar, porque Deus está dizendo: depois desse não eu tenho um sim para a tua vida, mas enquanto o sim não chega, vai adorando, vai glorificando, vai exaltando, vai orando. Pelo amor de Deus, acha aí, crente, Deus está dizendo: depois do não virá um sim. Davi levantou depois que ele ouviu um não e tomou banho. O que isso significa? Tirou a sujeira da prova do seu corpo. Está na hora de você se levantar desse não que Deus te deu e tirar essa sujeira da prova do teu corpo. Está na hora de você sacudir o pó da tua vestimenta e tomar um banho, porque Deus está mandando eu te dizer que a história não acabou, a vida não acabou, a família não acabou. Tem gente que depende de você, tem gente que precisa de ti, tem gente que depende do teu conselho. Reache! Porque tem gente que está aqui dentro nessa noite que recebeu um não de Deus e parece que morreu espiritualmente. Tem gente que está aqui dentro dessa noite que recebeu um não de Deus, pastor Emanuel, e parou na caminhada, e Deus está dizendo: eu não te disse um não para você parar, mas sim para você continuar. Davi se levantou e tomou um banho. Davi foi lá depois do banho e colocou uma vestimenta nova. Eu comecei a olhar para Davi, eu disse: Davi, tu é um cara que acaba macho. Porque depois de receber um não de Deus, depois de perder um filho, depois de ter cometido um homicídio, depois de ter cometido um adultério, depois de ter perdido um ente querido, tu se levanta do chão. E eu quero dizer algo para você: o que vai definir a tua história é a tua posição depois do não. O que vai definir a tua história é a tua posição depois que o não de Deus chegar na tua vida. Se você tomar um banho, trocar a vestimenta e se levantar, vai ter milagre. Se você tomar um banho, botar a vestimenta, vai ter milagre. E a Bíblia vai dizer que Davi recebeu um não, entrou dentro do templo para adorar. Eu disse: Deus, o que é isso? E Deus disse: é muito simples. Davi provou para mim que ele me adora pelo que eu sou, não pelo que eu dou. Que tem de gente na igreja que está aqui hoje que adora ele por aquilo que ele dá e não por aquilo que ele é, mas Deus vai te pegar. O que tem de gente dentro da igreja que quando recebe o não de Deus desiste de tudo. Deus está mandando te dizer: te prepara, porque o não é só o começo do sim, o não é só o começo da história. Eu vou te exaltar na terra, mas enquanto o sim não chega, adora. Enquanto o sim não chega, glória o cara aí, crente. Enquanto o sim não chega, glorifica. Eu vou deixar você adorar a Deus por um minuto. A Bíblia vai dizer que Davi entrou dentro do templo e disse: bendito é o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Eterno é teu nome, santo é a tua posição sobre a minha vida. Sabe o que me chamou a atenção? Estou terminando. É que Davi saiu de dentro do templo, voltou para casa, foi lá, sentou do lado de Batseba e disse: Batseba, nós pequemos, nós erramos. Eu sei que as nossas posições às vezes nos levam a errar, e as nossas decisões às vezes nos levam ao buraco, mas eu quero te fazer uma proposta. Vamos tentar de novo, irmão. Depois que o não chegar, tenta de novo, porque o sim está vindo aí. Depois que o não chegar, tenta de novo, porque o melhor de Deus está vindo aí nessa noite. Se coloca de pé, se coloca de pé. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele assim: nesses poucos minutos. Não, é com autoridade. Diga: nesses poucos minutos. Diga: Deus conhece teu coração. Diga: e Ele manda eu te dizer que depois desse não, pela tua autoridade. Não, diga: depois desse não, pela tua autoridade e pela tua posição de entrar no templo e me adorar, eu vou te entregar um Salomão. Não, tu não entendeu. Olha para o teu irmão, diga: depois desse não, diga: e da tua posição, eu vou te entregar um Salomão.
Olhe para mim, só para mim terminar. Salomão significa pacífico. Deus estava dizendo: tu pecou, errou, se arrependeu, te perdoei, a criança morreu, mas agora a tua vida vai ser pacífica. Tem vida de pessoas aqui dentro que até hoje foram atribuladas, mas a partir de hoje vai ser pacífica. Tem vida de pessoas aqui dentro que só misericórdia, mas a partir de hoje vai ser pacífica. Tem vida de pessoas aqui dentro que até agora só receberam não, mas hoje vai vir o sim. Vai ser pacífica a tua história, diz o Senhor.